do verso 1 até o verso de número 20. Mesmo assentados como estamos, mas reverentemente, atendemos para a leitura do texto. Aparece aí no Data Show, poderão acompanhá-lo ou pela sua Bíblia. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmeleiro. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: traze-me, peço até aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor e dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribor de Besol, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besol. E acharam no campo um egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita, o meu servo me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos um ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Eu gostaria de, nesta noite, rápida e sucintamente, pensar sobre o seguinte tema: decida restaurar a sua família.
Uma coisa que eu tenho aprendido, e é com a gente sempre aprender, hoje estávamos na escola bíblica dominical, aprendendo lá com os irmãos, é que não há família perfeita, como também não há igreja perfeita. Não existe. Mas eu creio que não haja uma família sobre a face da terra que não possa ser melhor do que é. Eu acredito que não haja relacionamento que, por melhor que esteja, não possa ser melhor do que está sendo. Por isso, irmãos, que quando eu leio esse texto, eu fico impressionado com a figura de Davi, um homem de Deus, falho, frágil, pecador. Mas, meus amados irmãos, essa história é uma história muito bonita, e eu gostaria de, nesta noite, rapidamente destacar alguns aspectos nessa história, e principalmente pensando sobre esse tema: decida reconquistar a sua família. Eu já tenho dito desde sexta-feira, volto a repetir hoje à noite: família foi, é e continua sendo projeto de Deus para este mundo. E alguém já disse, irmãos, que lutar pela família é lutar contra o maior inimigo das nossas vidas. E é verdade. O diabo, ele sabe de uma coisa muito séria, que quando ele provoca o divórcio, ele sabe que quando ele destrói uma família, ele está muito consciente que ele destruiu no mínimo 3 gerações. E nós estamos aí, vendo essas coisas acontecer. Alguém já disse que quando a gente entra na guerra, só há 2 papéis a serem vivenciados: ou nós somos guerreiros a lutar, ou nós somos vítimas a cair. E tudo vai depender de como enfrentamos esta guerra. É por isso, meus amados irmãos, que quando eu ouço Paulo lá em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não pensem os irmãos que o diabo está lá fora. Ele está aqui dentro, tirando a atenção de fazendo você pensar em coisas que não tem nada a ver com o que você está ouvindo. Não, Senhor. Por isso, irmãos, que essa guerra é uma guerra espiritual. E quando nós lemos esse texto, irmãos, nós descobrimos algumas áreas específicas da vida de Davi, em que o diabo mais investiu para destruir a sua família. A primeira delas foi a área de finanças. O texto é muito claro quando ele diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e tinham ferido a Ziclague, tinham posto fogo e tinham levado tudo que eles tinham. Há muitos casamentos e famílias sofrendo ataques do inimigo na área financeira. E o diabo sabe muito bem o que é uma família vivendo crises financeiras. Eu achei linda essa família. Parabéns a essa família que veio aqui há poucos instantes. A gente tem que assumir aquilo que a gente faz.
e crer que o Deus da nossa vida, como o Deus de Davi, não precisa valorizar tanto ter, mas principalmente valorizar o ser. Porque a gente sabe que quando a busca do ter compromete a busca do ser, há algo errado nessa família e há uma brecha se abrindo para o inimigo. Segunda área, a vida familiar de Davi. Diz que os inimigos levaram as suas duas esposas, levaram as suas filhas, os seus filhos, não somente dele, mas de todos aqueles. Eu certa vez ouvi uma frase que me chamou muita atenção, quando alguém disse que há uma orquestração no inferno contra a família. E é verdade. E é interessante porque quando Davi chega lá, ele percebe que haviam levado o que ele tinha de mais precioso. Ele se preocupa com a sua esposa e com as suas filhas. Estava lendo um documentário a semana atrasada. Na Europa, os divórcios já chegaram a 50%. Olha que coisa isso. A terceira área que nós percebemos que o diabo trabalhou na vida de Davi foi quanto aos filhos. Ele havia perdido seus filhos, eles foram levados. E perder um filho não é fácil. É muito difícil. E Davi sofre com aquilo. Mas outra área que o diabo trabalha muito na vida de Davi é na sua saúde mental. A Bíblia diz que Saul estava angustiado, e diz o texto que Davi muito, versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava que ia apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, por cada um, por causa dos seus filhos, das suas filhas. A medicina já está chegando à conclusão que 77,8% das doenças, elas são de cunhos psicossomáticos. Problemas de ansiedade, problemas de depressão, síndrome de pânico, distúrbio bipolar, distúrbio unipolar, uma ansiedade exagerada. As pessoas estão sofrendo. E há muitas famílias sofrendo por causa disso. Irmãos, a coisa que me impressiona é que o nosso nível de tolerabilidade é o mais baixo que a gente possa imaginar, principalmente quando se trata de família. Agora o texto também tem uma outra coisa muito rica que eu gostaria de rapidamente passar em cima dele, é o aspecto de como o inimigo nos ataca. Alguém já disse com muita propriedade que a melhor maneira de vencer o inimigo é conhecê-lo bem. E é verdade. Mas, meus irmãos, em se tratando do inimigo das nossas almas, em se tratando do inimigo das nossas vidas, ele é implacável. Olha o que diz o versículo de número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto. Que coisa interessante. Irmãos, não se iluda, o diabo não brinca, não dorme, não entra de férias,
não descansa, não repousa, não se distrai, não se assenta. Ele é implacável, ele é astucioso, ele é sagaz, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é fantasioso, ele é engenhoso, ele é estratégico e ele é especialista em destruir famílias. Isso nos preocupa, sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos brechas, pequenas brechas. É uma palavra mal colocada no casamento, é um ressentimento de amargura que vai esfriando o nosso sentimento. E Pedro claramente nos adverte muito sobre isso, quando lá em 1 Pedro 5,8 ele diz: olha, o diabo é sagaz, ele anda como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. A segunda maneira que ele age é que ele fere e machuca. Olha o que diz o verso de número 1: e ele tinha ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. As maiores feridas da nossa vida não são feridas externas. As maiores feridas da nossa vida são feridas internas. Por isso que é tão difícil perdoar. E ainda tem gente que pensa que perdoar é esquecer. Nunca foi. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lidar com aquela realidade de forma saudável. Não é esquecer. Só quem esquece é Deus. Mas, irmãos, o diabo também age jogando uns contra os outros. Olha o que diz o verso 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Eles queriam destruir Davi. O diabo é especialista em provocar problemas e depois fazer com que as pessoas busquem um culpado. Não é verdade? Essa é uma grande realidade. Uma outra coisa, irmãos, é que o diabo faz festa com os nossos erros. Olha o que diz o texto no verso de número 16: e descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. O que o diabo mais gosta é de ver uma família destruída, de ver uma esposa emburrada com seu marido, de ver um marido irado com a sua esposa, ver um filho desobediente ao pai, ver um pai sem condições de dialogar com seu filho, olhando dentro dos olhos dele. O diabo celebra isso. E o texto diz que eles comiam, bebiam e dançavam. O verdadeiro carnaval. Isso me lembra de uma história bíblica que os irmãos conhecem, de um jovem chamado Sansão, cheio do Espírito Santo, consagrado pelos seus pais a Deus. E um dia deu uma brecha para o diabo. Um dia olhou para uma mulher filisteia e disse para o seu pai: eu quero aquela mulher para ser a minha esposa. Jefté
que era o seu pai, disse: Sansão, mas há tantas moças bonitas aqui em Israel, e você se encanta exatamente com uma filisteia. E Sansão diz: pai, não tem papo, é aquela mesma. Deixe-me dizer uma coisa: as moças e os rapazes solteiros, ouçam seus pais, escutem seus pais, obedeçam seus pais. Sansão não se posicionou, não se autenticou como filho de Deus, e o diabo fez uma festa com a vida. Diz o texto bíblico que ele vazou-lhe os olhos e ele começa a girar em círculo. Fizeram chacota dele, e sabe o que é que isso significa? O diabo faz uma festa com os nossos irmãos. E o que fazer, pastor? Você precisa tomar algumas decisões. Decisões que Davi nos mostra aqui no texto, que são decisões simples, até porque elas não dependem exclusivamente de você. Sabe por quê? Porque se tem alguém neste santuário, se tem alguém nesta cidade, se tem alguém nesse estado, se tem alguém neste país, se tem alguém neste mundo que está interessado na felicidade da sua família, essa pessoa se chama Deus. E qual foi a primeira coisa que Davi fez? Diz o texto no verso 4. Olha o que diz lá. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então sabe qual a primeira coisa que você precisa fazer? Chorar pela sua família. Você já chorou por sua família? Há horas na nossa vida, momentos na nossa vida, que é preciso aprender a chorar. A coisa mais linda que eu acho na vida é ver um homem chorando. E a cultura diz assim: homem não chora. Mas é lindo ver um homem chorar. Chorar não no sentido melodramático da vida, porque quem chora está dizendo que tem alguma coisa errada e que ele precisa reagir. Quem chora, chora porque não quer se acomodar ao caos em que ele está vivendo. Quem chora está buscando quebrantamento. Quem chora está mostrando um coração disposto a investir em soluções. Quem chora está querendo fazer do seu coração uma sala de parto para nascer uma nova vida. Você já chorou pela sua esposa? Você já chorou pelo seu esposo? Você já chorou por seus filhos? É preciso chorar. A Bíblia diz claramente: Davi chorou. A Bíblia nos conta a história de um pai, que é um exemplo para nós, cujo nome se chama Jó. A Bíblia diz que ele chorava por seus filhos. Isso é importante. A segunda coisa, meus irmãos, que Davi fez, além de chorar, para decidir por si mesmo reconquistar a sua família, está no verso de número 6, olha o que diz o texto: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava
amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, e aí vem a beleza do que nós precisamos aprender hoje. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha que coisa. Há crises na família que não há psicólogo, não há psicoterapeuta, não há psicanalista, não há psiquiatra que resolva. Até porque a gente sabe de uma coisa: a maioria, 70%, 80% dos problemas existentes nas nossas famílias são problemas de origem interna. São problemas espirituais. Falta de perdão, incompreensão, falta de comunicação. A mulher diz uma coisa e o marido entende completamente diferente do que ela diz, ou o contrário. Então Davi, ele se reanimou no Senhor. É isso que ele está dizendo. Se você está vivendo um problema na sua família, se você está hoje à noite se decidindo reconstruir a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, reanime-se no Senhor. Peça a orientação dele. Davi não se reanimou porque ele era forte, ou porque ele tinha amigos ao lado dele, ou porque o inimigo era fraco, ou porque ele tinha uma estratégia de vitória, ou porque ele tinha ainda um potencial a ser desenvolvido. Não, ele se reanimou no Senhor, porque ele sabia que o seu Deus era o Deus da sua família. Não importa o momento que você está vivendo, não importa a crise que você está atravessando, se você se reanimar no Senhor, creia nisso, Ele tem a melhor solução para uma família feliz. Terceira coisa, terceira atitude que Davi toma, ele mesmo se auto-decidindo a reconquistar a sua família, está no verso de número 8. Olha o que diz o texto: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que é que Deus está pedindo a você hoje à noite? Creia em mim, creia no meu poder, creia na minha graça. Davi não foi se prostrar diante de uma imagem de escultura. Davi, diz o texto sagrado, que ele se prostra diante de Deus, ele ajoelha-se diante de Deus, ele ora a Deus, ele depende de Deus, ele se coloca diante de Deus, ele clama a Deus, ele busca a Deus, ele procura a Deus, ele insiste com Deus. Quantos maridos, tomando decisões erradas, nem oraram para saber se aquilo era a vontade de Deus ou não, e tomam atitude errada? Quantas esposas também fazendo isso? E aqui é lindo esse texto, porque diz o texto que Deus disse a Davi: sim, eu estou contigo, eu amo a tua família, Davi, eu amo o teu casamento. Vai, Davi, que eu vou contigo, e você vai realmente recuperar tudo que você tinha perdido, não somente no sentido material, mas principalmente
somente no sentido espiritual, no sentido psicológico e no sentido emocional. Só Deus faz isso. Mais ninguém. Alguém já disse que quando oramos, Deus responde. Quando nos ajoelhamos, Deus age. E é verdade. É verdade. Você tem orado pela sua família? Você tem se ajoelhado diante de Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? E para terminar, a quarta coisa que Davi fez, irmãos, quando ele toma uma decisão pessoal de reconquistar a sua família, diz o texto que Deus abençoa Davi e ele reconquista tudo de volta. Há um corinho que a gente canta, Paulo. Me dá de volta, Senhor, restitui-me, né? Me dá de volta o que é meu. A gente canta isso. Foi exatamente o que Davi fez. Olha o que diz o verso 18 a 20. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, os seus filhos, as suas filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi teve de volta. Também tomou Davi todas as suas ovelhas, todas as suas vacas, e levava-no diante do gado, e o povo olhava e dizia: olha o que é que Deus faz na vida de quem nele crê. Meu querido, a vitória de Deus para a sua vida é perfeita. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz, Ele não somente faz, mas Ele nos aperfeiçoa como filhos seus a cuidar da sua ação sobre as nossas vidas. Davi teve uma luta renhida com o diabo, mas ele reconquista tudo para a glória de Deus. Por isso, irmãos, quem tem uma promessa de vitória do Senhor é um gigante nas mãos do Senhor. Quem tem a palavra de Deus na sua vida não desiste. Quem tem o Deus que nós temos não admite outro resultado senão a vitória, mesmo na morte. Pastor Irlando Pereira de Azevedo escreveu um artigo recentemente, e quando eu peguei aquele artigo para ler, eu digo: não é possível que esse homem vai escrever isso. Estava escrito o seguinte: a maior vitória sobre a doença, a morte. Você está rindo, Luiz? Mas é difícil para nós compreendermos isso. É muito difícil pelas nossas próprias limitações pessoais. É por isso, irmãos, que quando Paulo diz, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por mim, como não me dará também com ele todas as coisas? E no verso 37 ele termina dizendo o seguinte: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Isso é a promessa de Deus, não é do pastor Antônio Nogueira de Carvalho. Isso não é promessa humana, isso é uma promessa de Deus. Então nós precisamos crer. Então a pergunta que cala profundamente no meu coração é esta: o que é preciso restaurar no seu casamento?
O que é preciso restaurar na sua família? É preciso decidir. Foi aquilo que eu disse ontem. Amor não é sentimento, amor é decisão. Isso é importante. Por isso que eu creio piamente na bênção de Deus sobre a família. E Davi, diz o texto, reconquistou a sua família. Não somente reconquistou a sua família, mas reconquistou tudo, porque Deus deu de volta para ele, porque ele creu no Senhor. Eu quero fazer um desafio a você hoje. Sua família vai bem. Se vai, graças a Deus, mas ela pode ser melhor do que está sendo. Se você tem dificuldades no seu casamento, na sua relação conjugal, às vezes na sua relação familiar, eu gostaria de, nesta noite, encerrar esse congresso orando por você e orando também juntamente com todos os profissionais liberais que nós estamos hoje abençoando as suas vidas. Então eu gostaria que, enquanto vai ser tocada uma música, você esposo, você esposa, você filho, você filho, se você deseja no seu coração ter uma família mais abençoada pelo Senhor, eu vou ficar aqui embaixo. E enquanto o irmão Paulo canta, nós vamos terminar. E eu quero aproveitar com a aquiescência do pastor da igreja, convidar todos os profissionais liberais que estão sendo homenageados para ficarem aqui também ao meu lado, para que saiamos daqui hoje à noite diferentes de como aqui entramos. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para
tomar decisão.